esse assunto, a gente vai voltar nele já já, porque a gente está com o Igor Gadelha, nosso colunista aqui do Metrópolis, ao vivo com a gente lá do Canadá, para falar sobre o encontro do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. Gadelha, muito boa tarde. Boa tarde, Nélia, boa tarde, Andresa, boa tarde a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Eu falo direto da cidade de Kananaskis, que é justamente aqui o nome aqui atrás, ó, que é onde acontece a cúpula do G20. Trata-se de um resort mega exclusivo aqui nas montanhas da província, nas montanhas rochosas da província de Alberta, aqui no Canadá. Nesse momento, os líderes do G20 e alguns presidentes de países convidados, entre eles o presidente Lula, estão lá dentro ali de salas, tendo as suas reuniões bilaterais e também ali as suas conversas. Nesse exato momento, o presidente Lula ele está se reunindo com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Ele também se reuniu, o presidente Lula, agora há pouco, com o presidente da Coreia do Sul. Ele teve esse encontro, inclusive foi postado nas redes sociais do presidente da República. E ainda hoje o presidente Lula deve discursar numa sessão ampliada, né, perante os demais líderes. Esse discurso ele não vai ser transmitido ao vivo, ele vai ser um discurso fechado. Aí vocês veem aí a foto do presidente Lula, né, com o líder da Coreia do Sul, né, foi agora há pouco, ele postou nas redes sociais, e aí ele está nesse momento, ainda não postou foto, com o primeiro-ministro do Canadá, e depois deve fazer o seu discurso ali numa sessão ampliada da cúpula do G7. Segundo eu apurei, a Neila e a Andresa, o presidente Lula ele deve usar esse discurso com 2 objetivos principais. O primeiro, ele deve condenar os conflitos no Oriente Médio, né, entre eles o de Israel e Irã. Também deve ali condenar o que ele chama de genocídio na faixa de Gaza. E o presidente Lula também deve aproveitar o seu discurso aqui no G7 para fazer um convite aos líderes presentes para participarem da cúpula, né, na verdade da COP30, que é a Conferência do Clima que acontecerá no mês de novembro em Belém do Pará. O Lula tem, né, se empenhado pessoalmente para tentar garantir a presença do maior número de líderes possíveis na COP30. Esse discurso vai ser divulgado depois pelo Palácio do Planalto. Nenhum dos discursos, dos líderes é transmitido. Então, o Lula vai seguir a regra, nenhum dos vai ser transmitido. Depois desse discurso, o presidente Lula ainda tem mais 2 reuniões bilaterais. A mais esperada é com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele já passou por aqui, já se reuniu com outras autoridades, e também ele vai ter uma reunião, Lula vai também ter uma reunião com o novo chanceler da Alemanha. Oi, Igor. Olha, tá tão linda essa imagem atrás de você que parece que é filtro do Instagram. Tá chovendo nesse exato momento. Não, a gente estava comentando isso com os colegas, parece filtro do Instagram, e aqui não dá para ver todas as montanhas que estão aqui, tá? Mas ali tem uma montanha ali atrás, nesse momento tá chovendo. De manhã estava bem frio aqui, a gente chegou, estava por volta de 8 graus, agora já está por volta dos 17, então já tá melhor, né, a temperatura. Isso porque é verão, tá? Aqui, gente, tá? O verão começa agora dia 21 de junho, mas aqui, como são nas montanhas, né, como ocorre nas montanhas, o clima ainda é bastante frio, mas a paisagem é deslumbrante. Isso é típico do G7, tá? Ano passado o G7 foi na Itália, numa praia paradisíaca. Também em 2023 o G7 foi em Hiroshima, num canto bem reservado. A ideia dos líderes do G7 é sempre fazer num espaço reservado e sem transmissão dos discursos dos líderes, que é para eles poderem conversar. Muito lindo. O quanto que a saída do Trump do evento esvaziou por aí, ou isso aí não foi tão sentido quanto o noticiário tá divulgando? Olha, quebrou a expectativa da comitiva brasileira. Todo mundo esperava, e até da própria imprensa, né, que fosse o primeiro encontro ali presencial do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump. Não havia nenhuma previsão de reunião bilateral, ou seja, só os dois, mas seria a primeira vez que Lula e Trump se cruzariam, né, pessoalmente durante um evento, né, desde que os dois estão na presidência, porque quando o Trump foi presidente, na primeira vez, Lula não era presidente, eles não se encontraram, né, e agora Lula começou em 2023, Trump não era presidente, mas agora os dois estão como presidente, então seria a primeira vez. Então frustrou essas expectativas, mas não esvaziou totalmente o evento, tá? Ontem o Trump, ele anunciou que estava indo embora antes, o evento só acaba hoje, mas o Trump foi embora ainda na noite da segunda-feira. Ele justificou a sua saída em razão da crescente tensão no Oriente Médio, né? Até
ele anunciou que estava convocando, ainda para a noite de ontem, depois de chegar do Canadá, ele realizou uma reunião na Situation Room, que é o gabinete de crise lá em Washington, para debater essa situação lá do conflito no Oriente Médio. Mas não esvaziou tanto, até porque outros líderes permaneceram aqui. Emmanuel Macron segue aqui, a Meloni da Itália também segue aqui, o do Reino Unido segue aqui. Então todos os outros 6 líderes do G7 seguem aqui no evento, e é tradicional, né? O G7 sempre acontece assim, os 2 primeiros dias são reservados para os líderes do G7 e no último dia eles chamam líderes de países convidados para discursar e para dar ali a sua contribuição. Mas houve sim uma quebra de expectativa, sobretudo da comitiva brasileira, que achava que Lula ia, né? Já tinha até uma especulação aqui de que o Lula, se visse o Trump, os auxiliares do Lula diziam, ele vai sim lá cruzar com o Trump, vai apertar a mão dele e, se duvidar, vai convidar diretamente para a COP30. Uma última pergunta, Neila. Você falou que o Macron tá aí, a mulher dele tá aí também? Ele tomou algum tapa, algum beliscão, alguma coisa assim, ou tá tudo bem? Não, olha... Não, olha, as primeiras damas não estão aqui. A primeira dama Janja também não veio. A Brigitte Macron também não veio, até porque é uma reunião muito de trabalho. E como é afastado da cidade, o Lula ficou hospedado em Calgary, que é uma cidade, a terceira cidade mais populosa do Canadá. Ela fica a 100 quilômetros aqui do local. Ele veio de helicóptero, a gente, claro, a imprensa teve que acordar 3 horas da manhã, pegar um ônibus, passar por toda a segurança que costuma ter nesses eventos, mas ele veio de helicóptero direto para cá. Então, como era uma viagem rápida e que não teria espaço para a agenda das primeiras damas, a maioria dos líderes está sozinho, né? Tanto Macron quanto o Lula estão sem as suas respectivas esposas. O Lula vai passar basicamente 24 horas. Ele chegou ontem ali por volta das 8 horas da noite, em Calgary, e hoje vai embora assim que acabar aqui o evento. Ontem ele inclusive falou com a gente, não sei se vocês têm aí o trecho, mas ele falou na chegada do hotel. A gente perguntou 2 coisas para ele. Primeiro, ele fugiu do IOF. A gente perguntou, presidente, e a derrota do governo, né, em relação ao IOF lá na Câmara? Ele se fez de desentendido e não respondeu essa pergunta, mas respondeu outras 2 perguntas. Ele disse que o conflito no Oriente Médio preocupa ele, né? Que ele é um homem de paz, e o presidente Lula também, embora ele esteja sendo convidado para o G7, ele deu uma alfinetada no G7. Ele disse que, com a existência do G20, o G7 se tornou desnecessário. Mas ele disse que, mesmo assim, mesmo achando o G7 desnecessário, ele decidiu participar e participa pela 9ª vez para provar que ele não recusa vir, como ele disse, para a festa dos ricos. Em outras palavras, o Lula quis comparecer aqui a esse evento para mostrar que ele é um líder do sul global, que conversa com todos os lados, não só com os países pobres, mas também com os países ricos, e sobretudo com o Zelensky, que, como ele foi recentemente para a Rússia e tem tido contatos direto com o Vladimir Putin, ele aceitou essa reunião com o Volodymyr Zelensky para dizer, né, para tentar mostrar que também é um presidente que ouve o outro lado do conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, Gadelha, estão me passando uma informação aqui, e certamente você vai saber comentar isso, não tem a menor dúvida, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi convidado para a reunião do G7, e essa já não sei qual é o número dessa reunião que o presidente Lula já está participando, mas já participou de algumas, como você acabou de dizer. A gente pode tirar alguma conclusão dessa informação? Olha, Neila, só para quem está nos assistindo saber, o G7 está completando 50 anos desse ano. Ele foi criado em 1975 por iniciativa dos franceses, e desde que ele foi criado, o Brasil participou 9 vezes como convidado. Em todas as vezes eram governos Lula, ou seja, somente o Lula, de presidente brasileiro, foi convidado para reuniões do G7. A Dilma não foi convidada, o Temer não foi convidado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro também não foi convidado. Embora esteja sofrendo uma crise de popularidade muito forte aí no Brasil, o presidente Lula, no exterior, ele tem um apelo muito forte, ele se dá muito bem com os líderes e acaba sendo convidado. Nesse terceiro mandato, ele foi convidado em 2023 no Japão, foi convidado em 2024 na Itália e agora 2025 aqui no Canadá. E o que o presidente Lula vai trazer para nós dessa reunião? A temática era energia. Temática que era energia, certamente foi um pouco abafada pela questão da guerra do Irã e de Israel, mas o que você acredita que o presidente vai trazer para a gente do G7? Olha, Neila, nesse discurso, como eu falei, ele deve condenar ali, pedir, né, uma redução do conflito
no Oriente Médio e usar, claro, para fazer o convite, né? O Lula está empenhado pessoalmente em trazer todos os líderes para a COP30 em Belém, até porque um evento esvaziado vai ser ruim para a imagem dele, né? Até porque ele é o anfitrião do evento, mesmo acontecendo em Belém, ele é o presidente do Brasil, então ele está muito empenhado nisso. E o Lula também, ele vai falar ali no discurso dele, ele vai abordar da seguinte forma, segundo eu apurei. Ele deve dizer que enquanto o mundo precisa de dinheiro para a transição energética, para a erradicação da pobreza, a maioria dos países aumenta seus gastos com guerras, gastos militares, e que isso, para ele, é inaceitável. Então ele vai relacionar ali a transição energética com guerra, dizendo que enquanto o mundo precisa investir dinheiro em transição energética, no combate à miséria, os países estão, na verdade, usando esse dinheiro que poderia ir para essas duas funções para gastar com gastos militares em guerras. Bom,